Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por este dia magnífico, aonde nós nos encontramos mais uma vez com o propósito de aprender mais a palavra de Deus. Estamos estudando sobre eclesiologia e hoje estaremos com mais uma lição. A lição passada nós estudamos a respeito da igreja e a imagem bíblica da igreja e abordamos algumas imagens que representam a igreja, explicando cada uma dessas imagens. E hoje nós estamos com mais uma lição. Espero que você acompanhe. E antes eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que as pessoas também possam participar dessa lição, dessa escola, a nossa EBD em casa, que é uma preparação para que no domingo seguinte possamos estar em nossa sala de aula de forma presencial, estudando mais esta lição tão rica que aborda sobre o estudo da igreja ou eclesiologia. Aqui a lição de número 3, que será abordada no dia 21 de janeiro de 2024. O título da lição: A natureza da igreja. O texto áureo nos afirma: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A lição tem 3 tópicos. O primeiro, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. O segundo tópico, a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. E o terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, ela pode ter a mais diversa forma de culto. E esses cultos podem ser ministrados nas mais diversas culturas, nas mais diversas línguas, mas ela possui a mesma essência. Então, no tópico 1, nos diz a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. A palavra de Deus que está inserida na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, ela não pode fugir disso. Qualquer coisa alheia ao que está na palavra de Deus torna-se uma igreja desviada, uma falsa igreja, uma doutrina distorcida. Então ela precisa se prender na palavra de Deus e não pregar uma outra coisa que não esteja dentro da Bíblia. Habitada pelo Espírito Santo. Quem move a igreja é o Espírito Santo. É ele quem habita na igreja, conforme nós já aprendemos. O Espírito Santo permanentemente está na igreja. Ele dá uma forma dinâmica à mesma. É ele quem impulsiona a igreja a servir a Deus. É ele quem impulsiona a igreja a adorar a Deus. É o Espírito Santo que introduz na igreja os dons espirituais. É o Espírito Santo quem conduz as pessoas a Cristo. Se não for a atuação do Espírito Santo, jamais alguém aceitaria ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele
quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o subitem 3 diz: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Para que alguém seja parte da igreja, porque alguém pode ser um simples religioso, alguém pode ter um cartão de membro, alguém pode ter um título na igreja, pode ter uma função na igreja, uma função eclesiástica, mas se ele não for espiritual, ele jamais será igreja. Está na igreja, mas não é igreja. O apóstolo Paulo nos ensina muito isso. E nós conhecemos a pessoa espiritual quando ele se comporta como Cristo. Quando ele se comporta conforme diz a palavra de Deus. É bom analisar esses detalhes. Porque existe a igreja e dentro da própria igreja existe um grupo de religiosos que imita a igreja no seu rito, mas não na sua prática. O segundo item nos ensina a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. Ora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme eu já afirmei anteriormente, ela abrange todo o mundo. Abrange todo o universo, está em todos os países, porque a igreja, ela não consiste apenas em um templo. A igreja, ela é invisível, embora também seja material. Ela tem esses dois lados. A igreja, na sua estrutura organizacional, ela possui um estatuto, ela possui um regimento interno, ela tem a sua administração, ela tem os seus ritos. Esta é a parte da igreja visível. É registrada, tem documento, os órgãos competentes de cada país é que rege como ela deve funcionar naquele local, mas tem que lembrar que antes dela ser material, física, um organismo administrativo, um organismo jurídico, ela é invisível, sobrenatural e mística. E diz aqui a nossa lição, eu vou ler textualmente como está na revista. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local e ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, assim por diante, né? Aos estrangeiros dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia. Então também nós podemos afirmar a igreja que está localizada no Rio de Janeiro, a igreja que está em Paris, a igreja que está em Tóquio, a igreja que está em Recife, a igreja que está em Palmas. São igrejas locais, que ela segue também as normas locais. Agora, nós não podemos esquecer, eu volto a repetir, que ela possui a mesma essência e deve viver, trabalhar, existir, alicerçada na palavra. O subitem 2 diz as particularidades das igrejas locais. Então vejamos essa diferenciação. A igreja universal, a igreja local. A igreja universal é essa invisível, sem nome, sem placa, formada por povos de diversas nações, etnias, línguas,
que adora o único Deus e prega a mesma palavra. Embora seja pregada de diversas formas, mas a essência é a mesma. Ainda que cultue de diversas maneiras, mas a essência é a mesma. Porque a questão não é como se desenvolve o culto. Porque Deus recebe, não é a maneira como você cultua, mas a essência do culto. Ele precisa ser bíblico. Agora, de que maneira será o rito? Depende da cultura, depende do local. O que não se pode é fugir da Bíblia. Então, diz aqui no subitem 3, que a igreja, ela é universal e invisível. Ela é local, a igreja que está em locais diferentes do ponto de vista geográfico, e também a igreja universal, que é invisível, é esta igreja que Jesus lança o seu olhar. É sobre a igreja, porque alguém fica dizendo, não, a minha igreja é a mais correta, a minha igreja é a mais certa, a minha igreja faz isso. Deus não vê dessa forma. Deus não vê cor de igreja. Deus não vê nome de igreja. Deus não vê local de igreja. Deus vê uma igreja invisível, uma igreja universal que segue a sua palavra. O item 3, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Ou seja, Deus vê a igreja dessa forma, formado por crente do passado, a igreja formada desde os seus primórdios, pessoas que já partiram, porque existe uma igreja que dorme, não no sentido de dormência espiritual, uma igreja que dorme fisicamente, mas que o seu espírito já está no paraíso, mas é uma igreja, já está lá. E a igreja ativa, a igreja viva fisicamente, a igreja presente, estão juntando, e isso forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja invisível, esta é a igreja sem nome, esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem dono aqui na terra, ela é do Senhor Jesus Cristo. Eu falo isso porque é comum, se bem que seja talvez em alguns momentos uma força de expressão, a minha igreja, porque alguém funda uma igreja, registra nos órgãos competentes, nos cartórios, coloca o seu nome pessoal na igreja, aí depois diz, a minha igreja. Olha, se for sua, não é de Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é exclusivamente dele. É ele quem governa, é ele quem rege, é ele quem orienta, é ele quem assiste, é ele quem ampara através do Espírito Santo. Se alguém disser que a igreja é dele, poderá até ser mesmo. Então é sua. Então, se é sua, não é de Deus. Não é a igreja verdadeira. Agora, a vaidade humana é tão grande que às vezes eles tentam se divinizar.
e age como se fosse proprietário até das pessoas, dos membros, dos crentes. Olha, a Bíblia tem as suas regras, não resta dúvida. A Bíblia nos ensina a cultuar Deus, a respeitar as autoridades, a amar aos pastores, a obedecer aos pastores, mas se passa disso, é heresia. Às vezes, o homem tenta subjugar o seu semelhante com a sua arrogância, ele quer trazer a igreja como se fosse a sua propriedade, mas antes disso, ele tem que saber que ele também faz parte desta igreja e o supremo regente é o Espírito Santo. Então a igreja, aqui no item 3, nos afirma a igreja na sua dimensão comunitária. O subitem 1 diz, a igreja é una, ou seja, uma unidade. É um sistema, é como se nós vimos na lição passada, é um corpo com diversos órgãos, cada um tem a sua função específica, mas são interdependentes, são interligados, formando um sistema. Aqui diz, isso significa que a igreja é indivisível. A analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Bem entendido. Não deve existir separação. Ora, se ela professa a mesma fé, se ela tem o mesmo Espírito, se ela serve ao mesmo Deus, se ela tem o mesmo princípio, não tem por que ser separados. O que existe é manifestação humana dentro de algumas igrejas. A igreja A e a igreja B, tratando-se de igreja local, então elas não podem nem se falar. A igreja A não fala com B, nem B fala com A, porque os líderes das igrejas A e B, eles não se entendem. Agora, como explicar isso para uma igreja que é um corpo? Como explicar isso para a igreja que é una? Como explicar isso se a igreja é de Cristo, não é do homem? A igreja precisa entender que deve existir uma comunhão. É isso que a Bíblia nos ensina, comunhão. Como é que eu posso chamar de comunhão se um membro da igreja A é proibido participar dos cultos da igreja B, se a igreja B possui a mesma fé, o mesmo princípio, mesma doutrina, mesmo espírito da outra igreja, só muda o nome local. A igreja, a minha, tem o nome de A e a outra tem o nome de B. O meu templo eu pintei de vermelho e o outro templo eu pintei de preto. Então, ele acha que isso diferencia a igreja. Quando a Bíblia nos mostra claramente que a igreja do Senhor Jesus Cristo é universal, é invisível, é perfeita, é santa, deve possuir comunhão entre os irmãos e tem como proprietário exclusivo o Senhor Jesus Cristo. Seguindo adiante, como aqui no item 3 fala que a igreja é una, bem entendido, porque, conforme diz aqui o comentarista, vou ler como está aqui,
Jesus disse que se um reino dividido, um reino não subsistirá. Mateus 12, 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar, a todo custo, o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Anota isso. Efésios 4 e 3. O subitem 2. Unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses 2 e 2. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Ora, quando nós falamos em unidade, a igreja ela pode ser, a igreja local, ela pode ter nome diferente, ela pode ter ritos diferentes. O que não pode é mudar a doutrina. O que não pode é separar. O que não pode é faltar comunhão. Isso é que é importante. Agora, é belo quando a igreja pinta o templo de uma cor, a outra pinta o templo de outro, e cada uma coloca o seu nome, o nome mais sugestivo possível. Elas têm nomes diferentes, em locais diferentes. Umas ora com as mãos levantadas para cima, outras não ora dessa forma, outras aplaudem ao Senhor Jesus com as mãos, outras não aplaudem. Isso são coisas tão secundárias, tão significantes, que às vezes as pessoas ficam se desentendendo com essas bobagens, com essas coisas efêmeras. Lembre-se que a essência é a mesma. Enquanto essas igrejas estão contendendo entre si, as trevas avançam. As pessoas deixam de aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar isso na nossa mente. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Não importa que nome, que forma, que maneira ela possa dar, ela possa ter. Agora, essa diversidade é muito lindo, porque Deus gosta realmente de modificar as coisas, de mudar. Deus gosta de diversidade. Basta olhar a natureza. Vocês já viram os vegetais, as florestas, como são lindos? Eu estava caminhando, uma certa vez eu fiquei deslumbrado porque eu vi uma série de ipês roxos, depois eu vi ipês amarelo, ipê branco. Que coisa linda! Observe as aves. Elas têm as cores mais lindas possíveis, mais diversificadas. Observem as estrelas nos céus. Se você for um bom observador, você vai ver que algumas são alaranjadas, outras são esverdeadas, outras são avermelhadas, mas todas são estrelas. Todas são propriedade de Deus. Os vegetais, a floresta, elas possuem os mais diversos tamanhos, as mais diversas formas, as mais diversas cores, mas pertencem a um único Deus e todas são vegetais. Observa os animais. Os animais, uns são muito grandes como o elefante, outros são muito pequenos como a formiga.
Que contraste! É isso que torna o mundo belo. É isso que nós nos alegramos com essa beleza da natureza. Então, a diferença é secundária. O importante é a essência. Porque seja o elefante ou seja a formiga, são animais que pertencem a Deus. Então você também é propriedade de Deus. A igreja é do Senhor Jesus, não importa que cor tenha o templo aonde você cultua. Não importa o nome que você deu à sua igreja. O que importa é que você prega a mesma palavra, a mesma essência, o mesmo Espírito. Então, se você tem a mesma fé, por que não manter comunhão? Pode ficar lá na sua igreja, na igreja A, não tem problema. Outros ficam na igreja B. Agora, negar a comunhão, negar o amor. Eu não sei como é que pessoas que possuem esta igreja, eu quero entender como é que ele vai explicar essa lição. As igrejas que estão com essas divisões, eu queria muito ver o pastor desta igreja ensinar esta lição. Porque se ele for ensinar, como está aqui, é de uma hipocrisia sem precedente. Porque aqui está muito claro. Aqui não tem rodeios. Aqui está uma verdade clara, nítida e indiscutível. É só ler. Então, amados, a diversidade da igreja é algo que deve ser observado de forma muito cuidadosa. E diz aqui o nosso comentarista, isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Grava isso. Não é obrigado a ser uniforme, mas ser unido. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, de maneira diferente, para fazer as coisas, mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para preservar no mesmo alvo. Que esta lição sirva de advertência, seja de despertamento para todos nós, para mim e para você. Que venhamos a refletir nessa palavra, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra seja cada vez melhor. Deus vos abençoe e até a próxima aula.